Não estou falando assim, gente, porque para ela ficar com inveja de mim, tá bom? Que ela não está dando aula e eu estou, né? Então, olha só, eu li com eles bem aquele trecho mesmo que fala assim, que as crianças, elas não esperavam a fila, os adultos até que iam lá no monitório, né? Na latrina, mas as crianças não, elas iam logo no terreno. Eu fui para eles, dá a impressão que a gente está tendo, até sentindo o cheiro, né? Está até sentindo o cheiro, mas pode continuar. Enfim, aí é que a gente colocou, né, algumas características principais do Cortiço. A gente estava falando que é um romance naturalista, que tenta provar a tese do determinismo social, ou seja, que o homem ele é determinado pelo meio em que ele está inserido. E isso a gente vai ver conforme nós formos falando dos personagens, né, e lendo os trechos que a gente escolheu mais para frente. O Cortiço, ele tem uma peculiaridade. É um livro em que o espaço, ele assume primeiro plano na narrativa. Ele chega a ser um personagem, ele tem vida própria, ele respira, né, ele exala cheiro, a gente sente, né, o borbulhar, o fervilhar ali da vida no Cortiço, como se ele fosse um organismo vivo. Então, o Cortiço é um personagem fundamental dessa narrativa, tanto que deu nome ao livro, né? E a gente vai falar disso também. E aí algumas questões que ainda se perpetuam na nossa sociedade, que é a luta de classes, os conflitos raciais, inclusive esse livro, assim, em termos de discussão de racismo, ele é bem pesado, tem trechos assim que a gente lê e, nossa, é arrepiante, porque ele mostra de uma maneira muito crua a forma como as pessoas eram hipócritas mesmo, né, em relação à abolição da escravatura, a liberdade das pessoas negras, que é um romance de um período de transição, né, entre o escravismo e a abolição. E aí a gente vê como a abolição parecia próxima, mas na verdade ainda ia faltar muito para que a população negra conseguisse ser realmente livre e respeitada na sociedade, né? Então ele é um livro difícil de ler por causa disso também. A gente tem que ter a sensibilidade. Às vezes se fala assim, você tem que ter sensibilidade para ler Clarice Lispector. Eu concordo, é um tipo de sensibilidade. Para ler o Cortiço, a sensibilidade que a gente tem que ter é outra. É a sensibilidade de compreender aquela situação social em que estão os personagens. E lembrar que são personagens fictícios, mas eles reproduzem dentro da ficção aquilo que é o povo brasileiro, né? Eu acho que é o primeiro momento, assim, é o start realmente para um olhar da arte brasileira para o povo brasileiro. O romance romântico, os poemas árcades, eles estão muito fixados ainda numa cultura europeia. Agora, a partir do realismo e do naturalismo, você começa a ter um olhar mais cru realmente para o Brasil. E é isso que eu acho que é realmente o que chama atenção nessa obra, é exatamente isso, né? Que é o que a Carol acabou de falar aí, que é um personagem, vamos dizer assim, não é o humano. A gente divide o protagonismo aí do personagem em muitos outros, né? Você tem o Cortiço como protagonista, mas e os outros personagens, vocês veem que cada capítulo dá, assim, um tipo de flash para um personagem diferente. Essa daí é uma técnica, inclusive, que a gente fala, assim, que é uma técnica quase que cinematográfica, porque o cinema faz isso, né? O cinema, ele, de repente, dá uma visão mais peculiar em determinado momento, numa cena para um personagem, e depois em outra cena para outro, né? Então, de repente, nós temos um Aloysio Azevedo que não segue exatamente aquele enredo, em que a história vai tendo uma linha, mas ele vai colocando aí, meu Deus do céu, eu estou entregando uma questão de interpretação de texto aqui já, sabe? Eu me traio demais. Então, continua, Su. Eu não sou fiel a mim mesma, sabe? Eu sou uma fofoqueira. Espera, eu tenho que medir bem as palavras. Quem que tá na torcida aí para eu continuar? Oi, Su. Eu tô. Andressa, né? Andressa está querendo que eu continue, né? Então, continua, Su. Eu vou continuar. Privilégio de quem está assistindo, né? Quem não assistiu vai perder o spoiler.
spoiler. Tá bom, Murilo, eu tô continuando. É bem na tua turma mesmo, viu, Murilo, que eu tô ferrada. No romance romântico, você tem aquela linha do romance. Acontece uma coisa, depois acontece outra. No Cortiço, você tem flashes. As coisas estão acontecendo simultaneamente. Mas o autor, naquele momento, ele olha para esses dois personagens. Né? Pode falar, Carol, vou deixar. Fala o quê? Pode dar continuidade. Você quer que eu fale isso aí? Tá bem. Então, veja, o Aloysio Azevedo, ele vai explorar esses dois eixos, né, como eu coloquei para vocês. E depois da live, eu vou mandar esse material nos grupos, tá? Ele explora esses dois eixos. O eixo que é mais psicológico e o outro que é mais das patologias. Então, o que eu quero dizer? A miséria, como nós vimos no tema dessa semana, que vai falar sobre higiene, ela faz com que a pessoa viva num contexto em que ela, de repente, vai ter um problema de saúde, mas não porque ela nasceu com um problema de saúde, mas ela desenvolveu um problema de saúde. Por quê? Porque não tem um banheiro próprio, nem todo dia pode tomar banho, não tem as condições sanitárias que permitem que aquela pessoa viva bem. Né? Eu já estou quase que adiantando lá a aula da Aline e da Maíra, mas é que na live delas elas vão sistematizar isso que eu estou apenas falando, elas vão escrever, elas vão mostrar como introduzir essa ideia no parágrafo de desenvolvimento, né? Para que depois vocês manejem isso em benefício do seu próprio texto, né? A questão da violência, vocês podem ver que o trato não é aquele trato assim como era no romantismo. Então a mulher era intocável, ela era intocada, o marido, entre aspas, respeitava a mulher. Ali não. O que acontece? Quem que pode falar pra gente aí? O que acontece em relação ao Jerônimo? O Jerônimo é um homem de família, casado, veio para o Brasil para trabalhar, instalou-se no Cortiço, e o que acontece? Carol, vamos ver se esse povo leu. Quero ver quem leu agora, que ninguém respondeu quando eu perguntei. Ele vai se pervertendo, né? Oi? Ele vai se pervertendo, né? Ele vai se envolver amorosamente, sexualmente, amorosamente, se torna amante da Rita Baiana, né? Então, assim, ele chega aqui com um conjunto moral, daqui a pouco nós vamos falar sobre moral e imoral. Ele chega ao Brasil com um determinado comportamento, ele chega ao Brasil com uma forma de olhar o mundo, de pensar o mundo, certo? E, posteriormente, ele vai se transformando. Esse daí é o que a gente chama de fatalismo. Então, se vocês forem fazer uma questão de Enem ou de vestibular sobre a Aloysio Azevedo e for uma prova mais elaborada, mais difícil, obviamente o elaborador vai falar desse fatalismo. O que é esse fatalismo? É algo assim, é o destino comandando a minha vida. Eu não tenho livre-arbítrio, eu não penso assim nos dogmas religiosos, eu não penso naquilo que está estabelecido socialmente, tá bem? Eu me deixo guiar por esse fatalismo, e isso é algo que vai ser mostrado em cenas assim, de certa violência. O que eu quero dizer em violência? A briga que tem no Cortiço, o fogo que o Cortiço, que colocam no Cortiço, as intrigas, as brigas de faca que existem ali no Cortiço, as brigas de gangues do Cortiço com outros cortiços, né? Tudo isso é um caldeirão que está ali, e você sente que a qualquer momento ele pode explodir. Por isso que a Carol falou, é um fervilhar. Você não lê o Cortiço de boa, deitado na rede, curtindo bossa nova, né? Tipo, colocar uma música bem carregada, né? Pra mim tinha que ser um heavy metal pra gente assistir, pra gente ter o Cortiço, porque daí tem uma hora que, como a Carol falou, o coração começa a bater, você fala, cara, isso vai acontecer mesmo? E acontece, né? E assim, né? Ele refina os tipos de violência, né? Eu acho chocante a cena nesse livro em que existe um estupro homossexual. A Leone, né, estupra a Pombinha. Então, assim, ele vai em todos os tipos de violência que podem existir. Ele trata de questões que
nessa época quase ninguém tratava. A homossexualidade é um tema das obras do Aloysio de Azevedo que ninguém tinha coragem de discutir nessa época. Ele vai além disso e fala da violência em relações homossexuais também, né? Então, o Aloysio é bem à frente do seu tempo também. Carol, eu tive um aluno no curso que, enquanto os meus alunos tinham aí 19, 20 anos, ele tinha 60. E um dia, quando eu ainda não tinha a escola, não tinha sede, não tinha onde atender aluno, eu falei para ele ir lá em casa para eu ajudá-lo com uma redação, porque ele ia concorrer, ele ia participar de um concurso de redação. E eu falei para ele, seu fulano, pode vir aqui em casa. Você lembra como era o meu escritório lá em casa, né? Lembro. E aí, ele chegou lá e bem em cima da minha mesa, na época eu ainda dava aula de literatura em algumas escolas, estava o livro Cortiço. Ele olhou, pegou na mão, falou, professora, que coisa mais estranha, né? Eu falei, por quê? Ele falou, esse livro aqui era proibido quando eu era estudante. Proibido. A gente levava para ler na escola escondido. Se o diretor pegasse a gente com esse livro, a gente era expulso da escola. Exatamente por ter situações como essas que você está falando, né? Por que eu coloquei aí esse tópico da amoralidade? Se vocês olharem bem para o Cortiço, vocês vão ver que ninguém, a não ser a Pombinha, passa por algum drama religioso. Vocês podem perceber que não tem aquela conotação religiosa, porque os romances realistas e naturalistas, eles são guiados pelo cientificismo, e não pela religiosidade como tem os romances românticos, tá bem? Então, quando eu coloco a palavra amoral, é porque, assim, aquilo que se pratica ali, tem uma festa, eu esqueci o nome da personagem, vocês podem me lembrar. Ela é uma mulher machona, assim, ela olha um caboclo lá, ela fala, vem cá que eu tô com vontade. E eles vão lá atrás do matinho, no chão mesmo, e mantêm relação sexual. E ninguém está assim muito preocupado, ninguém olha para aquilo como que diz, nossa, estão pecando. Vocês podem ver que não existe essa noção, às vezes raspa por ela, mas não tem essa coisa pesada, eu estou pecando. Não, as relações ali são amorais, elas fogem desse critério do que é moral e imoral. Ninguém está muito preocupado, é isso que eu quero dizer. A personagem é machona mesmo, o nome dela, né? É machona mesmo, isso mesmo. E... esqueci que eu ia falar, peraí. Ai, deu branco agora. Ah, não, tá. Aí, às vezes, tem um tipo de julgamento, mas é mais um julgamento, assim, de... a Rita Baiana, né? Todo mundo, às vezes, chama ela de vadia, né? Enfim. Mas é um julgamento que não é pelo viés religioso ou... assim, né? Aquela coisa de tem um pouco de inveja dela, né? Queria ser assim também e não ter oportunidade. Então, não é aquele drama realmente de... Enfim, é isso que você tá... não é um drama moral, né? É isso que nós estamos falando. E mais abaixo eu coloquei assim, ele expõe as patologias biológicas ou sexuais, né? Os que os tornam vítima de um fatalismo. Vocês querem ver uma ideia fatalista? É assim, o homem traiu a mulher, mas isso é natural, porque isso faz parte do instinto masculino, certo? Não, faz parte de instinto coisa nenhuma, nós fazemos escolhas, e as escolhas são racionais. Quando a pessoa justifica um ato, uma ação, pela sua condição carnal, física, é porque é homem... Isso daí é uma ideia fatalista. E o romance, o Cortiço, ele é recheado dessas ideias fatalistas. Tá bem? Com você, Carol. E tem alguns trechinhos do livro que ilustram um pouco essa coisa do Cortiço ser um personagem vivo mesmo, né? Não sei, eu vou ler a passagem, eu comento. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Aí ele dialoga muito com a ciência, né, aquela questão da abiogênese,
de que no começo o mundo era uma sopinha, que aí foram do nada crescendo micro-organismos vivos, é como se o cortiço desse origem a esse mundo, né? Como se o cortiço fizesse brotar, nascer espontaneamente toda aquela vida. Por isso ele é um organismo mesmo, um organismo vivo, e cada uma das partes ali são como se fossem órgãos ali, né, daquele corpo que funciona como um todo. E aí outro trecho que também fala disso durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente, e ao lado Miranda assustava-se, inquieto, com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando arrebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Então aqui ele compara o cortiço com uma árvore que é um ser vivo também, né, e coloca essas raízes como algo incômodo, né, que vai atingir até ali a casa do Miranda, que é a casa grande, imponente, né, rica. Eu queria saber se algum aluno consegue perceber bem essa analogia, entendendo qual a intenção do Aloysio Azevedo, entende? Porque aí é que está. Talvez o nome naturalismo, veja, gente, vocês acham que enquanto viviam o naturalismo, estou perguntando para os alunos mesmo, vocês acham que o Aloysio Azevedo algum dia disse, eu sou um autor naturalista? Essas coisas não acontecem assim, tá bem? O pré-modernismo, que é o que vem posteriormente, que é Lima Barreto, Monteiro Lobato, ele ganhou esse nome em 1945, foi um crítico chamado Tristão de Ataíde, que deu o nome de pré-modernismo ao pré-modernismo, né? Então, não é assim, tipo, hoje está fundado o naturalismo. Isso aconteceu com o parnasianismo, isso aconteceu com outras estéticas, mas o naturalismo, por que ganhou esse nome? Porque aí que está, ele olha para os fatores sociais como fatores naturais, tanto que ele faz essa analogia com a árvore, né? Com a larva, com aquilo que brota. E aí entra a animalização também, né? Porque as pessoas também são todas o tempo inteiro comparadas com animais, né? É a principal figura de linguagem presente nesse livro também. Eu ia falar mais alguma coisa aqui. Ah, tá. E só ressaltando que ele mostra o cortiço como um organismo vivo, né? Que nasce, cresce e no final do livro vai entrando em decrepitude, né? Vai morrendo, vai decaindo. Então ele mostra as fases da vida de um ser vivo mesmo. O cortiço nasce, cresce e vai chegando ao fim. E vai chegando ao fim, exatamente. E na verdade, a gente fica imaginando assim como ele é o próprio ser vivo, as pessoas que estão ali também vão ficando assim, decrépitas, né? O romance termina da pior forma possível, né? E nós vamos... Eu acho assim, a personagem Bertoleza, que vai ser a marcante como o fecho daquele ciclo, porque daí o que a gente percebe? A gente vai perceber que ela... Eu não sei se assim... Gente, quando a gente interpreta um livro, se a gente lê o livro 10 vezes, cada vez a gente se... Eu acho que o livro, eu li o Cortiço no ensino médio, depois no curso de letras, depois quando eu comecei a ser professora de literatura, depois como professora de redação, agora para elaborar as provas, os simulados, para elaborar a maratona de interpretação, parece que cada vez que eu leio, um personagem me chama atenção. Agora, a minha preferida é exatamente a Bertoleza. Por quê? Porque era uma mulher cheia de esperança, não sei se vocês percebem isso. Tá? Era uma mulher cheia de esperança, era uma mulher que servia a um homem em quem ela acreditava, servia a um projeto, era uma mulher que sonhava em ter um próprio negócio, era uma mulher que sonhava em ter a liberdade. Então, para mim, ela era a fruta predileta ali daquela árvore, sabe? E é a pessoa que mais se dá mal em toda a história, ao meu ver também. É a mais esperançosa e a que mais se dá mal, né? Então, esse fatalismo, isso que é o fatalismo ao qual a gente se refere quando fala sobre essa questão, né?
Tipo assim, não adianta ter esperança que se você estiver nesse ambiente, você não tem salvação, não tem saída, não tem como melhorar. Né? A Pombinha também, eu ia falar dela mais pra frente, mas já vou falar aqui. A Pombinha, que era tida como uma moça, né, virgem, pura e casta, e a mãe tinha tanta esperança dela casar e Mas né, ela sair ela menstruava. Ai, gente, aí quando menstruou já era, né? Ela ficou impura e aí degringolou toda a vida dela, acabou, já era. Então, assim, é muito... Esse livro me dá agonia. Quando eu chego no fim dele, assim, me dá um desespero, uma falta de fé na vida mesmo. Porque ele é triste. Meu Deus do céu, que livro triste. É isso. Ele tem umas passagens muito irônicas, engraçadas, assim, né? Então a gente começa a dar umas risadas quando a gente se acostuma com a linguagem dele. Mas, meu Deus, é muito difícil, muito pesado. Aí a Su estava falando do João Romão, né? Quando o Cortiço vai chegando ao fim, para o João Romão é uma nova esperança, né? Porque ele tem ali a perspectiva de uma nova vida dali para frente. Então ele também, né? Perdeu o Cortiço estava acabando porque aquela fase ruim da vida dele estava acabando, né? Para ele tudo melhorar, ele ia enriquecer dali para frente. Então ele se deu bem, esse cretino. É um cretino mesmo. Eu contei essa semana semana passada na aula, eu contei para os meus alunos. Ah, tá. Que bom que você tem alunos, né, Su? Vamos fazer, gente, o movimento Volta, Carol, volta. Para quem não sabe, Carol, ela falou no começo, mas depois outras pessoas entraram. Ela está em outra cidade, ela está morando onde? Como é da cidade mesmo? Tapurá. Ela passou num concurso público lá. Estou feliz por ela, é claro, né? Mas que a gente tem vontade de falar Volta, Carol, tem, né? Tem uma aluna que usou... Lembra quando a gente deu aquele tema de redação, que era sobre... Oi? Era de contrabando e falsificação. E ela lembrou um trecho do Cortiço na redação, e colocou, né? A falsificação de produtos já pode ser vista desde o romance O Cortiço, em que o João Romão misturava água na pinga para fazer a pinga render mais, né? Carol, a gente não está vendo você. Né? Entende? Então ele é o que você colocou mesmo, né? Olha, é um aventureiro, é alguém que estava ali, não importava explorar as pessoas, cobrar 2 vezes, pedir favores, cobrar favores, né? É aquele protótipo do vilão social, né? E ele se aproveita de tudo, de todas as maneiras que ele pode, de todo mundo, né? Para construir o Cortiço, ele contou com a ajuda da Bertoleza para roubar tijolo dos outros. Olha o contrabando também, né? Enfim, ele era um aventureiro ambicioso, porque ele sempre queria crescer e não importava por cima de quem que ele passasse, ele tinha suas metas, ele sabia onde é que ele queria chegar. E aí eu coloquei o pseudo abolicionista porque ele sempre fingia, né, que tinha comprado a carta de alforria da Bertoleza, né? Ele fingia que estava cuidando do patrimônio dela, que estava cuidando dela, que se preocupava com ela, e foi muito oportuno para ele, porque ele afanou o dinheiro dela, né, usou para o seu próprio bem, e no final ele simplesmente se desfez dela como se ela fosse um lixo, né? Ele olhou para ela e pensou, e se ele estava assim já com vergonha de estar envolvido com uma pessoa negra e pobre que não dava a ele nenhum status perante a sociedade. E aí um dia ele olhou para ela e falou, como é que eu resolvo esse problema? E se ela morrer? Né? Bom, né? E se ela morrer? Mas esse se ela morrer, não sei se vocês concordam, os alunos estão participando aqui no chat, daqui a pouco eu vou falar o que eles estão escrevendo. Não sei se vocês concordam, mas assim, uma das coisas que eu sempre impliquei com a teledramaturgia brasileira, né, as nossas famosas novelas, era exatamente isso. O personagem, ele é um tipo de um vilão, ou ele é alguém que está atrapalhando o outro. Qual que é a saída que se encontra? Você vai lá e mata a pessoa, né? Então, essa coisa, ela faz parte do imaginário, e não é do imaginário que tem agora na ficção brasileira,
é um imaginário que já vem, e como você falou, o Aloysio Azevedo, ele faz esse jogo, ele fica ali mostrando a maquinação do João Romão, né? E a saída, ao invés de falar para ela, Bertoleza, a gente não é mais homem e mulher, a gente não vai mais se servir um do outro, toma esse dinheirinho aqui, vai curtir a sua vida, vai tentar abrir o seu negócio, acabou. Não, ele é aquele que vai maquinar, né? E vai dar o pior fim possível para ela, tá bem? Deixa eu ver quem que é aqui que estava falando. O João Pedro Garcia, né? Ele tá falando assim que ele não acreditou, falou, gente, eu não acredito que vai terminar desse jeito. Mas então, eu ia falar isso mais ao final, mas eu já estou com a palavra, eu vou me antecipar. Por muito tempo, eu estou dando risada porque eu parei de falar sobre isso, uns anos para cá. Mas eu ficava falando assim para os alunos, vocês são criados pela Disney. Agora, talvez eu diga, vocês são criados pela Netflix, né? Nós assistimos muita ficção e lemos muito livro com final feliz, em que as coisas todas se ajeitam. E por que o Cortiço é um livro, então, para adultos? Não é para adulto porque tem homossexualidade, não é isso. Não estamos falando dessas questões morais que nós temos. Não, é um livro para adulto porque você tem que enfrentar a real. Você sai daquela sua zona de conforto achando, tem gente que é pobre, não, mas eles são felizes. Tem gente que é pobre, não, mas eles se viram do jeito que podem. O que importa é o amor. O que importa é o amor. O que importa é o amor. É um romance duro, é um romance que vem dizer, não. Eles podiam ter uma vida melhor. As coisas não... Podia ter acontecido diferente com a Bertoleza, né? Podia ter sido diferente para o próprio Cortiço. Eles podiam ter revigorado o Cortiço, eles podiam ter melhorado a vida deles. Não, em nenhum momento, quem não leu, quem está participando da live e ainda não leu o livro, porque aluno é teimoso, deem uma chance para o livro. Ignore aquelas palavras que vocês não conhecem, tá? E deem uma chance para o livro que vocês não vão se arrepender. Posso mudar de slide, Carol? Pode. O próximo slide já engana no que a gente estava falando mesmo, porque aí ele trata da Bertoleza, né, que é uma personagem explorada, iludida pelo João Romão, porque ela acredita que está se unindo a ele, unindo forças, né, e na verdade ele não quer unir forças porcaria nenhuma. Ele se aproveita do que ela pode oferecer enquanto é vantajoso para ele. Né, e ela sempre submissa, sempre ali disponível para apoiar, para ajudar no que for, sempre ali não cuidando de si mesma para ajudá-lo, né? Porque ela acredita que eles estão crescendo juntos e que ele tá ajudando ela também. Ela acha, né? E aí é uma personagem que ficou em situação de vulnerabilidade social muito pior depois que conheceu o João Romão, porque antes ela era uma mulher independente até, né? Ela tinha ali a quitanda mais bem afreguesada da região, né? Ela vendia bem, ela tinha os seus clientes, ela cuidava da sua vida junto com um outro homem, que a gente não sabe como era o relacionamento dos dois, né, mas parece-me que se ela não tivesse unido com o João Romão, ela estaria ótima, estaria ali vivendo a sua vida, pagando a mensalidade lá para o senhor dela, mas estaria bem melhor do que com o babaca do João Romão. Aí que ódio que eu tenho desse cara, meu Deus do céu. Verdade. Você estava falando aí, Carol, você sabe que você me inspira, né? Eu adoro ouvir você falar. No dia que a gente vai dividir as lives, gente, eu falo, eu faço com a Carol, é sempre assim, gosto muito. Carol foi uma das alunas, assim, com maior nota no curso de letras, eu acho que até maior que as minhas, né? Que eu era bem dedicada, mas ela é muito mais, né? Clever aí na inteligência da leitura e tudo mais. Aluna brilhante do curso de letras, viu, gente? Feliz por ser sua amiga, tá, Carol? Adoro ouvi-la falar. Eu coloquei aí para vocês já no chat o Bagdá Café. Você lembra? Maravilhoso, tá disponível no Netflix agora, né? Sim, já assisti umas 3 vezes já. O Bagdá Café mostra exatamente isso, ele mostra essa libertação da mulher. Aqui é o contrário, é a escravização da mulher, não da mulher por ser negra, mas da mulher por acreditar num projeto com um homem que depois não tinha projeto algum com ela, na verdade, né? Tá bem? E realmente eu queria... E aí, você quer partir para a leitura do trecho?
Vou comentar esse trecho, mas acho que da Bertoleza ou da Rita Baiana? Pode falar da Rita, então. Não, porque o da Bertoleza estava ali em cima, a gente não leu, né? Mas ele retrata uma questão também, que é a tentativa de embranquecimento da população, né? E mostra como fizeram a população negra acreditar que era um símbolo de status se unir a uma pessoa branca, né? Que eles deveriam buscar isso porque era bom, né? Então é uma questão racial que muita gente hoje finge que não existiu, e tem gente que discute isso e fala que não teve projeto de embranquecimento da população, coisa nenhuma. E na verdade houve sim, né? E nesse caso aí a Bertoleza se uniu com o João Romão porque para ela era um símbolo de status, porque ela queria estar ali, e na verdade isso acabou prejudicando muito ela, né? Então discute o racismo, né, como os próprios negros foram induzidos a não dar credibilidade ao seu próprio povo, né, para desuni-los, porque quando uma grande massa é unida, ela consegue transformações, né? Quando você vê ali a irmandade entre mulheres, a irmandade entre pessoas negras, essas pessoas elas conseguem juntas lutar, né? Porque o coletivo tem força. Agora, essa coisa que conseguiram fazer de colocar negros contra negros, né? Negros que, por serem mais claros, se achavam superiores a outras pessoas negras, e assim foram minando esse relacionamento que poderia ter, né, culminado num movimento muito mais forte. A população negra somente agora está conseguindo se reestruturar, se unir em prol dessa luta, né, contra o racismo e tal, por conta desse raciocínio. Quer complementar, Su? Não, eu queria que você falasse sobre a Rita Baiana já. Tá. Aí a Rita Baiana, aí tem esse trecho, né? Naquela mulata estava o mistério desta terra, a luz ardente do meio-dia, o sapote doce como mel, a cobra verde traiçoeira, a muriçoca doida que assanhava seus desejos. Vocês perceberam que aqui é uma descrição de como Jerônimo, de como ela afetava o Jerônimo. Ó, né? Você tá fora da câmera, nós estamos na metade de você. Você já é pequena? Poxa, não precisa zoar também, né? Ó, eu tô num vídeo, ninguém tá vendo que eu tenho 1,5 m. Enfim, a Rita Baiana, ela era uma personagem hipersexualizada, né, a todo momento, e, inclusive, o Aloysio de Azevedo, ele trabalhava muito com estereótipos, né? Então, o Jerônimo era o estereótipo do português que se transformou no estereótipo de brasileiro, porque brasileiro é preguiçoso, brasileiro gosta de farra, brasileiro gosta de beber, né? O Jerônimo não bebia antes, aí a Rita foi lá, apresentou para ele em uma noite ali para esquentar uma dose, e ele gostou, começou a beber, né? Então também tem esse lance de que a culpa é da mulher, né? A mulher que seduz, é a mulher que é o pecado, ela que é responsável por tudo de errado que o homem pode fazer, por fazê-lo perder o seu senso moral. E essa descrição, vocês veem novamente a animalização, né? A Rita era a cobra verde traiçoeira, então essa comparação bíblica mesmo, né, com a serpente lá do Éden, lá, atiçar a Eva para comer a maçã, o Adão para comer a maçã. Então o Jerônimo para tomar a pinga. O Jerônimo para tomar a pinga, coitadinho, né? Ele nunca faria isso sem uma mulher para, coitado, tentá-lo, né? Então, assim, coitadinho mesmo. Esqueci que eu ia falar mais sobre a Rita. Quer falar, Su? Não, falar que a Rita Baiana tem esse papel, que é um papel que, vamos dizer assim, ele se perpetua também na literatura e perpetuação. Estou achando que eu vou fazer uma tese de mestrado sobre isso, literatura e perpetuação. No próprio estereótipo da mulher brasileira que se espalha mundo afora, tá bem? Então, mundo afora toda mulher brasileira sabe sambar. Nossa, eu sambo que é uma maravilha, vocês não têm noção. Toda mulher brasileira tem as ancas, né, um bundão largo e tal, é a gostosa, é a fácil. Então, de novo, essa ponte. Por que escolher o romance O Cortiço? Porque eu consigo, como repertório, estabelecer uma comparação entre o Brasil hoje e o Brasil do passado, do século XIX. O olhar para a mulher brasileira daquela época que se perpetua hoje.
esse fatalismo, a mulher é a única que seduz, é a culpada, como a Carol falou, entende? Isso daí eu acho muito produtivo nesse debate, está presente no livro. Não tem como o aluno pegar depois que o aluno leu de verdade o Cortiço, tem muitos temas, é a live da Aline e da Maíra. Muitos temas você vai mencionar o Cortiço, mas na hora, você não vai ficar, me deu um branco, isso, eu não sabia o que colocar de repertório, porque são muitos temas que estão ali presentes na obra, e que dá para você estabelecer a intertextualidade com o romance e a sua redação. Sim. E aí o próximo é o Jerônimo, né? Sim. O Jerônimo, ele explora bastante essa questão do determinismo do meio. Então, as teses deterministas, elas falavam também que, por que no Brasil ninguém gosta de trabalhar? Porque é calor, né? O calor deixa as pessoas preguiçosos, então é óbvio que brasileiro nenhum é trabalhador, né? Isso dá pra gente discutir o preconceito que existe em relação ao povo cuiabano também, né? Você já deve ter ouvido muita gente falar, cuiabano é preguiçoso, mas eu tenho ódio quando eu ouço gente falar isso, porque o povo ribeirinho de Cuiabá, trabalha pra caramba. Vocês acham que é fácil ficar pegando argila no rio pra fazer cerâmica, que nem a Dona Domingas, né? Acho que é fácil ficar lá pescando para conseguir o sustento, que peixe você vende fácil, né? Então, assim, é um estereótipo em relação ao povo brasileiro que falava também, né? Que o calor induz as pessoas ao pecado, que, enfim, tem todas essas teses aí. Tanto que tem aquela música, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. É do Chico essa música? Sim. Eu acho que é o Chico Buarque, né? É porque eu lembro do Ney Matogrosso cantando, mas enfim. E ele mostra, essa música mostra bem essa tese também, que é o que aconteceu com Jerônimo, né? Não tinha como ele se manter um europeu português honrado perante toda a carnalidade do Cortiço, né? Aquele antro de perdição, é um ambiente pernicioso que não tem como você escapar, né? E por isso ele sofre essa grande transformação ao longo da narrativa. Ele era um cara tão bom, né? Tão trabalhador, só ficava lá curtindo saudades da sua terra, no fado. Ouvindo um fado, isso mesmo. Aí tocou o samba, nossa, acabou com o cara. Enfim. E aí a gente entra na animalização, separamos alguns trechos aqui para exemplificar isso. O humor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, brigas, né? Ouviam-se gargalhadas e pragas, já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. Olha aí o naturalismo, né? De novo, sempre essa comparação com elementos da natureza. O prazer animal de existir. A triunfante sensação de respirar sobre a satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas fazendo compras. Então, esse trecho é muito parecido com a maneira como as pessoas veem os pobres, né? Então a galera pensa assim, aqueles animais, né? Eles falam alto, eles são sujos, eles parecem animais, e aí tratam esses pobres, as pessoas moradoras de rua, como se fossem inferiores, como se não fossem seres humanos, né? Então a desumanização no tratamento dessas pessoas, quando enxotam elas de praças, de lugares da cidade, né? E a gente já entra em outro tema de redação aí, né? Para que elas não sujem a paisagem, é a maneira como a gente vê a população do cortiço sendo vista, né? Essa galera que parece formiga ali, todo mundo gritando, enfiando o pé na lama. Então, assim, essa coisa meio
Enfim, perdi a palavra que ele usava. Não, tudo que você está falando é o exato conceito de animalização. Exatamente. Né? É o exato conceito. Você tira aquela aura, vamos dizer assim, do romântico, né? E você começa a enxergar de outra maneira as pessoas que estão ali, né? E é por isso que o Aloysio abusa das descrições também, né? Para fazer a gente sentir o ambiente, eu leio esse livro, parece que eu estou sentindo o cheiro, parece que eu estou ali ouvindo, né, as pessoas falarem, que eu estou imersa nesse ambiente. Por isso que é um livro que realmente vale a pena ler, porque quando você começa a se acostumar com a linguagem e a se envolver com ele, você até perde a noção de onde você está, né? Para mim é como um livro de fruição mesmo, nesse sentido, porque a gente começa a gostar. Né? Eu sempre sou assim, tem uns livros que eu começo a ler, parece chato, assim, até o Guarani, que você não gosta muito, né? Eu também não gosto muito. Mas quando você vai chegando no fim do livro, você fica envolvido com ele. Então, deem uma chance. Vocês não estão gostando, estão achando chato no começo, não gostaram da linguagem, deem a chance, levem até o fim, porque vale muito a pena ler esse livro. Né? E para a gente desenvolver essa empatia mesmo, esse olhar. Também tem uma coisa que é importante que os alunos entendam, é o seguinte, às vezes o aluno com preguiça vai lá e lê um resumo. Mas o resumo, ele não vai te dar esse cheiro, ele não vai te dar esse sabor, ele não vai te dar... Ontem eu falei isso para os alunos, eu falei o romance e o cortiço, porque nós colocamos como repertório o tema da higiene, o romance e o cortiço, ele... como que é o nome daquela figura? Não responde não, tá, Carol? Como que é o nome daquela figura que testa as nossas sensações? O tato, o paladar... É uma figura de linguagem, como chama? Aí, ó, acertou, a Maynard já acertou. Sinestesia, né? Ele é um romance sinestésico. Ele envolve a gente nessa coisa, assim, né? Você fica, às vezes, até uma falta de ar, porque todos esses elementos são explorados dentro do texto, né? Tá afiada, Maria Camila já tá no meu coração, já. Né? Você vai ler o trecho, Carol? Eu vou, tá. Quer ler, Su? Você não leu nem trecho, né? Eu leio o trecho, gente, que eu li. Mas ninguém como a Rita. Só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. Aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, ó, vocês estão vendo, né? O paladar, né? Doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante, né? Então é aquela sensualidade mesmo que ele explora, como você falou, uma hipersexualização da personagem, né? E a gente perde as contas de quantas vezes ele compara a Rita com uma cobra, né? Tipo, umas 50 vezes durante o livro. Enfim, aí a contraposição dos espaços, né? Para dar bem esse choque de realidades entre a casa do Miranda e o cortiço, né? Então, o Miranda ali do alto da sua casa limpa e rica, né? Que ele queria construir para mostrar status, ele vê ali o cortiço, aquele ambiente sujo, pobre, né? Desagradável aos olhos. Ele gostaria muito de higienizar aquele espaço da cidade para ele não ter contato visual com aquilo. Mas é legal também como a obra explora o fato de que ou nas casas pobres ou na casa rica, o comportamento animal e você ceder aos instintos acontece da mesma maneira, né? Seja rico ou seja pobre, tem traição, né? Tem pecado, né? Digamos assim, tem todas essas... Tem todos os eventos que ocorrem na pobreza, ocorrem também na riqueza, né? O determinismo a gente já falou, né, quando foi discutindo o Jerônimo, né, então aí eu peguei mais um trecho falando do Jerônimo, mas é sobre aquilo que a gente já discutiu. Jerônimo aliou-se de sua guitarra, porque ele tocava fado, e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, à luz deste sol orgulhoso e selvagem. Ele cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra,
ele acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nessas terras de brasa. Ele entonteceu a alma, o aroma do primeiro bogari. Ele transtornou o sangue, o cheiro animal da primeira mulher. De novo, comparando a mulher a um animal que é culpado pela perdição dele. Da primeira mestiça que junto dele sacudiu as saias e os cabelos. Então mostra aí como Jerônimo foi sendo, né, totalmente transformado pelo meio. E aqui é um trecho que fala da pombinha, que também foi determinada pelo meio, porque ela era virgem, né, ela era pura, ela era admirada e endeusada pelos habitantes do cortiço, né, ela era vista como uma santa, assim, ela escrevia carta para todo mundo, muito bondosa, e não menstruava até que chegou essa fatídica hora. Então, quando ele usa a metáfora de, porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, é uma metáfora para o momento em que ela menstruou, né, em que aquele calor, né, foi subindo ali nas partes íntimas dela, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher. Teve olhos para essas violentas misérias dolorosas a que os poetas davam um bonito nome de amor. Olha ele zoando o romantismo aí, né? Os poetas davam é uma emoção pura aí, né? Davam um bonito nome de amor, mas não é amor coisa nenhuma, não. Isso aí é tudo, ó, coisa da carne. E surgiu-lhe, então, uma boa ideia, bem clara. Ai, tá com acento aí, tá, gente? Porque eu tirei direto da versão antiga do livro, mas, enfim, não tem mais acento, faz tempo. E surgiu-lhe, então, uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu, e no seu sorriso já havia garras. Então, ela se transformou numa mulher, e como qualquer outra mulher, uma predadora, né, de homens, que sabe o seu poder de sedução e que tem o poder de fazer o que quiser com os pobres coitados dos homens. Coitados dos homens, é verdade. Ô, Carol, tô dando risada porque no semestre passado que a gente leu a Carolina Maria de Jesus, teve uma mãe que falou para mim por que eu adotei um livro que só tinha palavras escritas erradas, né? É para testar os alunos. Vem para testar, para eles ficarem corrigindo, né? Então, realmente, a gente pega do livro mais antigo, ainda mantém o acento que tinha antigamente, né? E aí, o contexto histórico, nós já falamos, né, que é o contexto da abolição da escravatura. Então, a gente vê isso na situação de várias pessoas negras que foram libertas, assim, digamos, sem estrutura nenhuma, né, que tinham que morar em cortiços, em ambientes insalubres, né, porque o cortiço, eles o tempo inteiro explora essa falta de higiene, né, o banheiro compartilhado, a galera ali lavando o rosto todo mundo junto, né, então os negros foram relegados a esse lugar. E a situação da Bertoleza também, né, que achava que ia conseguir comprar alforria, mas no fim ela foi escravizada novamente pelo João Romão, e mesmo que ela tivesse sido liberta, ela estaria ali trabalhando como escrava novamente. E é isso. Eu vou ler o trecho, né? Porque nós selecionamos esse trecho final, e isso também já estamos encerrando a nossa fala, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Esse trecho final nós selecionamos por quê? Porque ele próprio mostra uma palavra que nós ainda, eu e Carol, não falamos, é uma palavra que também é um pano de fundo para esse romance, que é a palavra hipocrisia, né? Eis aí o papel da literatura engajada. Essa semana alguém me perguntou do pessoal da interpretação, na terça-noite, o que é literatura engajada? É essa literatura em que eu não vou falar sobre mim, porque eu amo tal pessoa. Não é a literatura do Álvares de Azevedo, por exemplo. Não é a literatura do José de Alencar que está ali, ó, lado a lado com o poder. A literatura engajada é aquela que vem denunciar algo, né? Então, de qual denúncia que eu estou falando, né? O que nós temos aí? Nós temos o seguinte texto, olha só. Atravessaram o armazém depois de um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que já havia feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras, no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de frente dela aquele grupo sinistro.
Bom, o que aconteceu, gente? João Romão já estava de olho numa pessoa de alta classe para se casar com ele, e ele faz o quê? Ele vai numa outra cidade onde a Bertoleza era escrava, e ele pega e denuncia a Bertoleza para o seu ex-dono. E essas pessoas que chegam ali são as pessoas que vão capturar a Bertoleza, tá? Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num lance de grande perigo, compreendeu a situação, adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, quer dizer, ela era uma mulher inteligente, ela sacou, entendeu? Ué, se meu antigo dono está me procurando, então por que o João Romão não comprou nada da minha alforria, né? Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao seu cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapar, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é minha escrava. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com outra segurando a faca da cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, né, não andava, desembainharam os sabres, as espadas. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto que adianta a bravia, né, de novo a comparação da mulher com o animal, foi isso que Carol falou, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um golpe certeiro e fundo, rasgou o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benérito, porque, afinal, ele havia... e ele mandou que os conduzisse para a sala de visitas. O que essas pessoas foram fazer na casa dele? Quem que vai falar para mim? Não fala não, Carol. Tem algum aluno aí? O que eles foram fazer? Dá uma de neto, né, Carol? Tudo que eu perguntava para os alunos. Eles foram fazer ali, gente? Entregar o quê para o João Romão? Eita, todo mundo indo lá, Carol, para dar uma olhada. Eles foram anunciar que a escravidão tinha acabado. Foi anunciar o quê, João? Anunciar que a escravidão tinha acabado? Não. Eles foram levar um certificado. Não tem certificado de aluno aprovado, Suzana Luz, que a pessoa recebe lá um certificado? Eles foram levar para ele um certificado, porque ele tinha se metido num grupo de abolicionistas. E o discurso dele era de abolir, de acabar com a escravatura. Tá bem? E olha só, dá uma olhada bem. Será que o Aloysio Azevedo está querendo falar o que para você, meu jovem, João Lucas e tantos outros que estão ali? O que esse autor lá do século XIX quer dizer para vocês? O que vocês podem falar? Eu devia ter convidado a Ana Carolina Carlota, né, gente, para essa live, mas ela passou agora para medicina em 7º lugar, 8º lugar da UFMT, agora ela tá de boa, né? A Carlota não deixava a gente falar, né, Carol? Ela queria ela fazer a live. Eu tô sentindo falta de aluno. Agora vai ser a vez de vocês, gente. Que eu tô perguntando o seguinte: o que o Aloysio Azevedo está querendo falar para nós? Tô com vergonha de falar na live, vai lá outro.
que vai falar pra gente? Tá com vergonha de falar na live? Tem que ser sem vergonha. Lembra que eu combinei com vocês que a gente tem que ser sem vergonha? Né? Então, assim, não, eu queria realmente que algum aluno participasse falando pra gente. O cara trata a Bertoleza dessa forma, engana a mulher e depois ele é condecorado. Tá bem? Ele é condecorado. Então, é a hipocrisia, é aquele discurso que não condiz com a prática. Tá? Eu ia lembrar dos temas todos da apostila que tem aquele recortezinho entre o discurso e a prática. Entre o discurso e a prática, já está vindo entre o discurso e a prática de novo, tá? Tem que ter, né? Todo semestre. E, gente, nesse primeiro eu não coloquei, mas no segundo E é bem o que acontece em vários setores da nossa sociedade hoje ainda, né? As pessoas ganham prêmios e mostram um discurso na mídia, nas redes sociais, e na verdade elas fazem o contrário daquilo que elas expõem. Né? Exatamente. Então, exatamente. Serve para muitos temas essa analogia aqui, inclusive. Dá para... Bom, eu quero agradecer imensamente a Carol, né? Vou dar como encerrada a nossa fala, né, Carol? E queria que os alunos fizessem algumas perguntas para a gente ficar bonito aqui na fita, né? Depois eu vou parabenizar. Vamos fazer assim, ó, os alunos que fizerem perguntas, a gente pode dar um pirulito lá na aula, né? Suzana, eu queria perguntar... Não é por causa do pirulito. Eu queria perguntar a respeito do papel do Henrique na história. Ele morava na casa do Miranda, que ele tava ficando hospedado lá. Porque o bicho aparecia, 2 vezes. E nessas 2 vezes ele tava fazendo as coisas lá, né? Eu tava lendo e ficava, cara, qual que é o seu papel aqui? A gente poderia ter falado, não falamos, mas a gente poderia ter falado sobre o ânimo, né, do Miranda e da Estela, né? Porque os dois eram assim, um tinha repulsa do outro, né? Ambos tinham suas aventuras. Só que os dois tinham um pequeno problema entre si como casal. Eles tinham muita vontade de ter sexo um com o outro. E eles ficavam naquela coisa assim, sabe? Madu Oliveira, essa parte foi legal, né? Essa Maria Eduarda. Eles ficam ali, tô com vontade, mas meu orgulho não me deixa, né? Sei que eu não devo ir, mas eles tinham umas paradinhas, eles tinham umas paradas aí um com o outro e tal. Então ele ficava ali tentado e não queria, mas tinha noite que não dava certo. Ela ficava ali fazendo de conta que não queria, mas um dia ele foi lá, ela pulou e agarrou aí com as pernas e tudo mais, né? Exatamente. Foi bem quem que falou aí mesmo? Deixa eu ver. Os quartos escondidos, né? Quer dizer, era um casal, mas se escondiam, porque um se escondia do outro. Então, é a razão e a animalização. Eu detesto o cara, mas eu não resisto. Tá bem? Então, é um jogo... Eu acho assim, que se o pessoal... É um romance que eu adoraria que o pessoal refilmasse. O filme é muito antigo, o som é horrível, mas esse desenho, essa foto que eu coloquei aí, é uma foto de um musical. Hoje está rolando um musical, e ele se chama Bertoleza. Ele não se chama o Cortiço, não. Ele se chama Bertoleza. Ô, Carol, uma hora a gente podia ir para São Paulo só para assistir, né? São Paulo, Rio, alguma coisa assim. Ou cruzar os dedinhos para vir aqui para Cuiabá. O Renan perguntou: oi, boa noite. Qual foi a reação da população em 90 após a publicação do livro? Veja, Renan, não sei responder isso assim com cátedra, sabe? Mas livro é uma coisa que ele é publicado. Que nem agora, eu estou lendo um livro que eu pretendo adotar no próximo semestre, ele se chama O Avesso da Pele. Você já ouviu falar do livro, Carol, O Avesso da Pele? Não mesmo. Os alunos já ouviram falar? Não, ele ganhou o prêmio Jabuti. Então é um livro que deve ser muito legal. Eu ainda estou nas primeiras páginas, então eu acabei de ler o Mapeador de Sonhos de História, o Mapeador de Histórias do Mia Couto, e agora peguei nesse, O Avesso da Pele. Até que o livro chega ao gosto popular, demora muito, e naquela época mais ainda, porque o romance não era publicado como romance, ele era publicado como folhetim, né? E depois é que ele vai ganhar ares de romance,
poucas pessoas liam no Brasil. Então, ele não é uma coisa assim, como uma série que sai na Netflix hoje, que amanhã tá todo mundo perguntando ainda, Su, você já assistiu a série tal? Eu falo, amigo, eu trabalho, eu corrijo a redação. Eu tenho que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. As coisas não são assim. Então, Renan, na verdade, os ecos, os impactos do livro, eles não são assim, fortes sobre a população. Um ou outro intelectual vai ler e vai dizer, nossa, que horrível, porque esteticamente não é uma boa obra. Esteticamente não é uma boa obra. As metáforas, as construções metafóricas que tem ali não vão dizer assim, ai, que livro bonitinho. As moças não vão suspirar por ele, né? Então, tem, inclusive, explorar essa coisa animal e feia, digamos assim, né? Exatamente. Não é aquele tipo de livro que todo mundo sentava ali numa sala para o senhorzinho que vinha educado de Portugal ler e todo mundo ouvir a história. Vocês imaginam as famílias que começaram a ler capítulo após capítulo, né? Você imagina o impacto? O pessoal ia parar a leitura e falar, gente, vamos rezar um terço, né? Vamos parar de ler esse livro aqui, vamos rezar um terço, porque não dá, né? O pessoal ali no samba, vamos no matinho. Miranda, Estela Noite, a Leonie, a Pombinha, o próprio Henrique. O Henrique, se vocês perceberem, ele tem, assim, uns toques afeminados, né? De se arrumar, de falar. Ele é descrito como um moço delicado, né? Então, não tem esse impacto que hoje a comunicação tem. Não é uma coisa imediata. Tá bom, Renan? O que mais? Som? É o arrependimento e a tristeza de quem já está saciado, né? Aí vem a razão, a parte animal já foi, Maria, olha bem meu gesto, já foi, agora eu começo a pensar com a cabeça de cima, né? Daí ele fica meio entristecido. Tá bem? Natural. Isso. Exatamente. Quem mais? Mais ninguém? Então tá bom. Aí, Carol, aí o pessoal termina a live, eles começam a mandar pergunta no meu WhatsApp. Aí eu falo, por que você não perguntou, né, pra gente depois? Aí vamos fazer assim, depois a gente faz uma live só, eu vou ser uma live não, uma gravação, aí a gente responde as perguntas dos bonitos, né? Porque todo mundo com vergonha de perguntar na live. Exatamente. Mas tá bom. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Se vocês gostaram, escrevam aí que gostaram, tá? A Rita Baiana, como é que é ali? A Rita Baiana foi comparada com uma cadela no cio. Isso pode ser definido como violência simbólica? O pessoal já tá absorvendo. Sim e não. Sim e não, viu, Isabela? Não por parte do autor. Não por parte do autor. Porque, na verdade, o autor está reproduzindo uma forma de pensamento. É uma literatura de denúncia, uma literatura engajada. Ele não está sendo preconceituoso. Ele está sendo alguém que está lendo a realidade e a forma de olhar a mulher da época. Ele está denunciando, tá? Está denunciando a violência simbólica, é isso mesmo. Obrigada a vocês, gente, pela participação. Foi ótimo estar aqui com vocês. Estava com saudade de dar aula. Então, obrigada aí por terem me ouvido. Obrigada, Su, por ter convidado. Adorei. Estou muito feliz. Estou muito saudade. Obrigada. Beijo, tá bom? Tchau. Obrigada, Júlia. Tchau, gente. Tchau, tchau, Su. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Tchau, Su. Tchau, Pedro.